qual a importância da consciência dos nossos hábitos para a nossa vida. Quando eu pergunto isso para você, o que eu quero dizer? A maioria dos nossos hábitos a gente faz sem pensar e com isso nós não temos consciência desse hábito. A gente simplesmente faz. Não é isso o hábito? O hábito é aquilo que a gente faz sem pensar. Não é verdade? Só que nós precisamos ter a consciência. O que significa isso? Nós precisamos pensar sobre os nossos hábitos. Porque muitas vezes nós podemos estar tendo um hábito na nossa vida que está nos atrapalhando e nós não estamos percebendo. É isso que não pode acontecer. Você consegue pensar sobre isso na sua vida? Sobre os seus hábitos? Se eles estão te ajudando, se eles estão te atrapalhando? Porque muitos hábitos nos atrapalham. Às vezes, por causa de um hábito, a gente não consegue fazer algo que a gente quer muito fazer. Só que a gente não consegue, porque não sobra tempo pra gente fazer. Isso acontece com você? De você não ter tempo de fazer aquilo que você quer? Muitas vezes é um hábito seu que está te atrapalhando. O hábito de olhar as redes sociais, por exemplo. Porque no momento que a gente abre uma rede social, a gente fica ali por muito tempo e isso nos atrapalha. Entende? Porque se você abrisse, olhasse uma notificação e já saísse, não ia te atrapalhar. Mas isso não acontece. A gente abre a rede social, pronto, a gente já fica vendo o feed de todo mundo. E com isso o tempo vai embora. E a gente não faz aquilo que é importante para nós. Entende a importância dessa consciência? É muito importante nós termos a consciência dos nossos hábitos. Para a gente ver se todos os hábitos, né, que está incorporado já, que a gente está fazendo ali sem pensar, se isso é útil para nós. Porque se a gente percebe que não é útil, nós precisamos trabalhar isso. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, ok? Sobre a criação do hábito e sobre também quando você precisa tirar um hábito da sua vida ou você precisa adquirir um novo hábito. As coisas não são fáceis, não é verdade? Não é fácil, nada é fácil. Nada que é bom é fácil, né? Porque coisa ruim é muito fácil. Mas depois que nós tivermos a consciência, né, de todos os nossos hábitos, de hábitos que estão fazendo mal para nós, está prejudicando a nossa vida, está prejudicando a nossa produtividade. Depois que nós temos essa consciência, nós precisamos determinar se algum hábito precisa sair da nossa vida, se nós precisamos eliminar alguns desses hábitos, tá certo? Porque se a gente percebe que a gente precisa eliminar alguns hábitos porque está atrapalhando a nossa vida, nós precisamos nos dedicar a isso, tá? Nós precisamos focar nisso. Porque se a gente não foca em algo, as emergências do dia nos atrapalham. Porque durante o dia acontece muita coisa, né, na nossa vida. E se a gente não está focado em algo, a gente se dispersa. E isso não pode acontecer. Então, se você precisa mudar algum hábito, o que eu vou falar aqui hoje vai ajudar você, tá certo? Porque, ó, tudo tá aqui, na nossa mente. Fazendo uma analogia, a nossa mente é como uma mata virgem. Quando nós ainda não aprendemos nada, a nossa mente é como uma mata virgem. Quando você olha uma mata virgem, tá tudo fechado, né? Não tem um espaço aberto ali sem plantas. Então, se a gente quiser adentrar a essa mata, o que a gente vai ter que fazer? A gente faz uma picada, né? Se fala picada. Pega um facão, ó, e vai limpando na frente para a gente poder entrar ali dentro daquela mata. E no nosso cérebro acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente aprende algo, é como se nós estivéssemos fazendo uma picada na mata. Nós passamos ali uma vez, né? Então, esse caminho que nós deixamos, ele fica quase imperceptível. Por quê? Porque só passou uma vez ali. Só que, se é um caminho que a gente precisa passar todos os dias você vai passar por aquele mesmo caminho. Aquele caminho vai se abrindo. Entende? É exatamente assim que acontece no nosso cérebro. Porque quando nós aprendemos algo novo, se acende um neurônio no nosso cérebro. Só que se você não faz mais, né? Se você não pratica esse aprendizado, você simplesmente deixa para lá, você fez uma vez e acabou, não fez mais. O que acontece? Esse neurônio, ele vai se apagando. Não sei se realmente apaga, né? Mas ele vai fechando. Ele vai fechando. Da mesma forma como ele se abriu, ele fecha. Entende? Agora, se a gente repete
né? Isso que nós aprendemos, nós começamos a fazer todos os dias. Todos os dias a gente faz aquilo. E aí, esse caminho, ele vai se abrindo. E com o tempo, isso virou uma estrada. Percebe? Esse é o momento que esse comportamento se tornou um hábito. É quando nós já começamos a fazer aquilo sem pensar. Se tornou um hábito. Nosso cérebro já se acostumou com aquilo. E o que acontece? De repente você percebe, né? Você toma a consciência, como nós falamos no início do vídeo, você toma a consciência de que aquele hábito não é bom. Você pensa, eu preciso parar com este hábito. E aí o que você vai fazer? Parou o comportamento, aquela estrada que estava bem larga já, ela começa a fechar. Ela vai fechando, conforme você não fez mais, aquele comportamento não faz parte mais da sua vida, vai fechando aquela estrada, vai fechando, até que some aquela estrada, fechou a mata. Entende como funciona? O nosso cérebro é do mesmo jeito. Aquele neurônio que se abriu no momento que você aprendeu algo novo, ele foi se fortalecendo. Você foi repetindo aquele comportamento, o neurônio vai se fortalecendo. No momento que se tornou um hábito, o neurônio tá lá, ó, fortão. Aí quando você para de fazer aquilo, o neurônio ele vai se enfraquecendo, até que vira quase nada. Entende? E quanto mais ele vai se enfraquecendo, menos vontade você vai tendo de fazer aquele comportamento. No início é difícil, é o que eu falei. Tudo é difícil, não tem nada fácil. Mas quando a gente se aplica, a gente consegue realizar. E nós merecemos isso. Nós merecemos esse esforço da nossa parte. Por quê? Se você consegue eliminar um hábito ruim na sua vida, a sua vida vai melhorar. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais próspero ou próspera. Entende? Então, por que não fazer isso? Por que deixar a sua vida, ó, empurra com a barriga, faz de conta que não está acontecendo nada? Ah, eu mereço ser tranquila. Eu mereço uma vida tranquila, sabe? Eu não vou me preocupar com isso, não. Ah, deixa. Só que o futuro vai nos trazer as recompensas do que nós estamos fazendo hoje. E quando a gente elimina um hábito ruim, nós estamos construindo para o nosso futuro. O nosso futuro vai ser melhor. A mesma coisa é para adquirir um hábito novo. Muitas vezes a gente quer adquirir um hábito, só que a gente acha tão difícil que a gente acaba deixando para lá. Ai, deixa, vai. Ai, pelo amor de Deus. Não é assim que acontece? Só que, se você se esforçasse um pouquinho, a gente não precisa se esforçar tanto. Sabia disso? Porque quando a gente dá um passo em direção a algo, a vida nos traz aquilo. Você não precisa ir até lá para você conseguir, porque aquilo vai vir até você. É assim que funciona. É só dar um passo. A dificuldade é o primeiro passo. No momento que você dá o primeiro passo, as coisas já vão conspirar ao seu favor para que aquilo aconteça. Isso não é balela, tá? Isso é ciência. E isso aconteceu na minha vida. Eu sou prova viva disso. Então, se você precisa eliminar um hábito ruim, coloque um hábito bom no lugar desse hábito ruim, que vai ser mais fácil você eliminar. Nós temos aquele livro Hábitos Atômicos, que, meu Deus, aquele livro, ele é excelente, ok? Para você que está precisando tirar hábitos da sua vida ou adquirir novos hábitos, ele tem vários passos que nos ajudam. Você vai conseguir fazer isso, você seguindo aqueles passos, é muito mais fácil você conseguir mudar os seus hábitos. E realmente faz muito sentido aquilo. No momento que eu estava lendo aquele livro, meu Deus do céu, falei, caramba, é isso. Faz muito sentido. Se você está nessa fase da sua vida que você precisa eliminar hábitos ou adquirir novos hábitos, eu recomendo muito que você leia esse livro, ok? Hábitos Atômicos. Se você quer se desenvolver, né? Se você quer subir de nível na sua vida, você precisa ter essa consciência sobre os seus hábitos. Você precisa eliminar os hábitos ruins e colocar bons hábitos na sua vida. Um hábito muito bom que você deve colocar na sua vida é o hábito da leitura. Não sei se você gosta de leitura, mas se você começa a ler, você vai começar a gostar.
E no começo pode ser difícil, mas se aplique em ler. E no livro fala pra gente ligar o hábito a algo que a gente gosta, porque aí fica mais fácil da gente conseguir desenvolver esse hábito. Eu gostaria de ter o livro aqui, ó, na minha mente para eu falar para você como que é, mas infelizmente, eu não consigo, ainda mais que já faz um tempinho que eu não pego no livro. Mas, se isso interessa a você, leia esse livro, porque vai te fazer muito bem, porque além de você aprender sobre os hábitos, você já vai adquirir o hábito da leitura que eu falei para você, entende? Então, que esse já seja o primeiro livro que você comece a ler. E você vai ver, depois de algum tempo, como isso faz diferença na nossa vida. Faz muita diferença. Nós temos o hábito da leitura e a gente vai ler aquilo que interessa. A gente tem que pensar nisso, para ler aquilo que nos interessa. Porque não é qualquer leitura, ok? Você precisa ler livros que te façam crescer. Afinal, esse é o objetivo. Nós crescermos na vida. E vale muito a pena. Olha, quando eu olho para trás, na Edilene de anos atrás, eu percebo quanto eu já mudei para melhor, ok? Minha vida hoje é muito melhor. Hoje eu tenho muito bem-estar na minha vida, coisa que eu não tinha antes. Mas por quê? Eu me apliquei, eu estudei, eu li. Entende o que eu digo? E por que eu tô falando isso para você? Porque eu não me contento de só a minha vida mudar. Tá? Porque eu percebo a diferença que faz na nossa vida ter conhecimento, aplicar o conhecimento na nossa vida. Eu percebo a diferença que faz. Então eu não quero isso só para mim. Eu quero para você também. Abra os olhos. Perceba que a vida pode ser muito mais. A vida pode ser muito melhor do que ela é. Entende? Basta nós darmos um passo. Um passo. Comece a ler. Adquira o hábito da leitura. E você vai ver a diferença que isso vai fazer para a sua vida. É bom demais. Experiência própria, ok? E sabia que isso vai direcionando a nossa vida? É sério isso. Por quê? Quando nós damos um passo em direção a algo, eu falei para você que isso vem até nós não precisamos, sabe? Não é uma longa caminhada, não. Porque na hora que você começa a caminhar, aquilo também começa a vir ao seu encontro. Isso aconteceu comigo. Por quê? Eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal e as portas foram se abrindo para mim. Foram aparecendo cursos que eu me interessava, eu fazia. E todo conhecimento eu ia aplicando na minha vida. Até que eu percebi que eu precisava ir além. Eu precisava de uma graduação. E eu fiz a graduação. Hoje eu sou psicóloga. Percebe a diferença da Edilene de hoje e a Edilene de anos atrás, quando eu comecei a estudar? Hoje eu sou uma psicóloga. Já estou terminando uma pós. Pensa a diferença. Mas tudo por quê? Porque eu dei um passo lá atrás. Eu dei um passo. E as coisas, vieram até mim. Então não perca mais tempo. Se você deseja mudar a sua vida, faça isso. Comece mudando os seus hábitos. E adquirindo novos hábitos que sejam bons para você. Deixa um comentário para mim dizendo se esse vídeo ajudou você. Comenta aí como está a sua vida, se você tem hábitos que você precisa mudar. Eu vou amar saber. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o nosso like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você sempre esteja por aqui adquirindo conhecimento. Um beijo e até o nosso próximo encontro.